Vamos conversar sobre a situação da Bacia do São Francisco, em especial as medidas que estão sendo desencadeadas a partir da próxima semana. Então, como vocês sabem, vem acompanhando, o São Francisco ele vem de um período de chuvas escassas. Desde 2013, que nós temos tido períodos úmidos, que chove muito pouco na Bacia do São Francisco. O período úmido do rio é muito bem definido. Ele começa em novembro e vai até maio do ano seguinte. E de 2013 até a data atual, esses períodos úmidos eles foram caracterizados por uma hidrologia, um período de chuva muito desfavorável. Isso fez com que, ao longo desse tempo, por decisão do IBAMA e da Agência Nacional de Águas, a CHESF operacionalizasse uma redução de vazão de saída de Sobradinho, que normalmente, até 2013, essa vazão ela ficava num patamar de 1.300 metros cúbicos por segundo. De forma gradativa, a CHESF operacionalizou uma redução que se encontra atualmente em 800 metros cúbicos por segundo. Essa é a vazão de saída hoje do reservatório de Sobradinho. É evidentemente que essa redução ela provoca impactos em todos os usuários. Todos os usuários de Sobradinho até a Foz, já pegando os estados de Sergipe e Alagoas, eles são impactados por essa redução de vazão, que é uma redução extraordinária em função dessa situação de criticidade de falta de chuvas na bacia do Rio São Francisco. Todos os usuários precisaram, consequentemente, se adequar a essa nova realidade de vazão. As captações de água para abastecimento humano tiveram que se adequar, os projetos de irrigação passaram por adequações, a navegação, o próprio setor elétrico, que gera energia proveniente das usinas situadas no São Francisco, o setor elétrico também se adequou. Nós passamos a gerar energia de outras fontes alternativas, instaladas na região Nordeste, a exemplo das usinas eólicas, das usinas térmicas, e passamos também a transferir energia de outras regiões do país para a região Nordeste. Então todos tiveram que se adequar, todos os usuários passaram por um processo de adequação. É o início de um novo período úmido. O período úmido, já comentei, ele começa em novembro e ele vai até maio do ano seguinte. E estamos com os níveis dos reservatórios baixos. Sobradinho hoje ele está com um nível de 6%. 6%. O ano passado, o nível mais baixo de Sobradinho foi 1%. Então, praticamente, Sobradinho zerou o seu volume útil. E ele hoje se encontra em 6%. E continua reduzindo o nível de Sobradinho, apesar das chuvas que aconteceram nos últimos dias na Bacia de São Francisco, mas são chuvas que, nesse momento, elas não são muito representativas em termos de aumento de elevação de vazão, até porque o solo está muito seco e aí você não consegue visualizar ainda uma elevação de vazão ao longo do rio. A vazão de chegada em Sobradinho hoje está na faixa de 500 metros cúbicos por segundo. E a vazão de saída, como comentei, 800 metros cúbicos por segundo. Então o reservatório ele está em 6% e continuará nos próximos dias a redução de nível acontecendo. Então é uma situação que preocupa, por conta de que, apesar de estarmos iniciando um período úmido, pode ser que as chuvas não sejam tão intensas para que a gente possa elevar o nível nos patamares desejados.
por outro lado, pode ser que as chuvas também venham a atrasar. Pode ser que não aconteçam logo nos primeiros meses do período úmido. Então, em função dessa situação, do monitoramento que estamos fazendo na Bacia de São Francisco, recebemos uma autorização, já recebemos essa autorização, tanto a autorização do IBAMA como da Agência Nacional de Águas, e estamos programando uma nova redução de vazão a partir de Sobradinho. Estamos autorizados aí para um patamar de 700 metros cúbicos por segundo. Vamos sair então dos atuais 800 metros cúbicos por segundo para 700 metros cúbicos por segundo. A exemplo das vezes anteriores, faremos isso de forma gradativa, de tal forma que vamos fazer um monitoramento do reflexo dessa nova redução em todos os usuários. E pretendemos iniciar essa redução a partir da próxima segunda-feira, dia 21 de novembro. Inicialmente vamos para um patamar de 750 metros cúbicos por segundo. Ficaremos nesse patamar, monitorando a situação de Sobradinho até a Foz, e a depender do comportamento, a depender do impacto dessa redução de 750 metros cúbicos por segundo, providenciaremos a nova redução para o patamar já autorizado de 700 metros cúbicos por segundo. Então, é uma situação que exige a cooperação e entendimento de todos os usuários, mas é uma operação que ela se mostra necessária para que a gente possa preservar o máximo de água no reservatório, saindo dessa situação de possibilidade de poucas chuvas, no período úmido que se inicia, ou até mesmo do atraso dessas chuvas.